Você que tem dúvida na área do direito previdenciário estava aguardando o nosso programa. Fique ligado, estamos chegando. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. No rádio e na internet, sua melhor sintonia. Todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E para responder as suas perguntas, ele, professor Paulo Bacelar. Bom dia, professor. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para começar a responder as nossas perguntas. Se você tem alguma dúvida, você pode enviar a sua pergunta para a nossa produção, 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje, o pessoal que entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, o Gabriel, em Pacajus. Meu pai sofreu um acidente de trabalho, ele é metalúrgico, ele tem direito a algum benefício do INSS. Como fazemos para dar entrada, professor Paulo Bacelar? Olha, primeiro precisa ter um laudo médico, atestado também, atestando que ele está incapacitado para o trabalho, e aí requerer pelo telefone 135, que irá marcar uma perícia médica para ele. De acordo com o atestado médico, se for até 90 dias de afastamento, e tiver o CID da doença, o nome do médico, o início e o fim do período de descanso, ele pode fazer o requerimento pelo meio do INSS e fazer o requerimento de forma somente com análise documental, sem precisar de perícia médica. Luísa, em Antonina do Norte, trabalho como doméstica há anos, mas não tenho carteira assinada. Existe alguma forma de comprovar os anos trabalhados? Sem carteira assinada, precisa entrar com ação na Justiça do Trabalho, com provas materiais para ser considerado esse tempo que ele trabalhou sem a carteira. Participação agora de Fortaleza, o Francisco Luiz. Completei esse ano 79 anos e já tenho quase 20 anos de contribuição. Eu já consigo me aposentar? Se eu me aposentar, posso continuar trabalhando? Não, Marcos, com certeza ele já deveria estar aposentado já, com 65 anos de idade no mínimo e 15 anos de contribuição também no mínimo, já poderia ter aposentado já, não perde tempo agora, faz o requerimento. Ele já com 79, 20 anos de contribuição, já passou aí da hora, viu, Francisco? E o complemento da pergunta dele, professor Paulo Bacelar, ele se aposentando, ele pode continuar trabalhando? Pode, não tem problema nenhum, pode continuar trabalhando sem dúvida nenhuma. Mas em Calcaia, minha filha está grávida de algumas semanas. No comecinho ainda, ela não tem carteira assinada e não faz contribuição para o INSS. Mesmo assim, ela pode pedir o auxílio maternidade. Dá tempo ainda, professor? Não dá mais tempo, porque depende também. São semanas, né? Não sei se semanas, pode ser que ainda não tenha um mês ainda inteiro. Mas ela tem que ter 10 contribuições mensais antes do parto. Precisa ver quando vai ser o parto, para ela contar mês a mês, saber se ela ainda pode pagar o mês. Estamos em... mas aí não dá... Estamos em novembro. Não... Então, para saber se poderia pagar ainda o mês de outubro, né? Aí poderia ver se outubro para frente, contando para frente 10 meses, se ainda daria tempo de ser antes do parto. E lembrando que o mês do parto também pode ser contado como tempo. Então ela tem que correr, professor Paulo Bacelar. Tem que analisar qual é a data do parto previsto e aí começar a contribuir agora. E onde ela pode pegar essas informações? Ela pode pegar no site do INSS e gerar uma guia de pagamento de Previdência Social com o código 1473, que é o código facultativo. Natália do Vale, em Iguatu. Meu pai é agricultor, mas atualmente mora comigo em Fortaleza. Eu consigo dar entrada do benefício dele daqui? Quais documentos precisamos ter? Se ele é agricultor, mora em Fortaleza, mas ele trabalhou na agricultura até 60 anos de idade e hoje mora em Fortaleza, não tem problema. Agora, se ele ainda vai completar 60 e mora em Fortaleza, não tem como, porque ele teria que provar a atividade rural, né? Então, ele teria que ter comprovação da atividade rural até 60 anos, com documentos de prova material, como compra de implementos agrícolas, compra de semente, registro em colégio de filho, contando que a profissão de agricultor,
alguma procuração que ele já deu na vida como agricultor. Teria que ter uma prova de pelo menos 15 anos atrás para poder ter direito à aposentadoria. Francisca Maria, em Pentecoste. Estou prestes a me aposentar, mas uma das empresas que eu trabalhei deixou as informações desatualizadas na minha carteira. Como posso fazer para consertar esse erro? Tem que ser na empresa mesmo? Exatamente, ele tem que ir à empresa e fazer as correções devidas. Você pode participar, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato com a nossa produção, 859-9273-4353. A Josefa, professor Paulo Bacelar, está em Juazeiro do Norte. Tem uma perícia médica agendada para este mês de novembro. Há meses espero por esse dia. Eu gostaria de saber se quando eu conseguir o meu aposento, eu vou receber o valor retroativo do benefício. Sim, da data do pedido da aposentadoria, ela recebe todo o retroativo. Hélio, em Pentecoste. Trabalho como segurança em uma empresa privada há anos. Eu gostaria de saber se a insalubridade que eu recebo faz alguma diferença na minha aposentadoria. Faz diferença porque ele pode tanto contar como tempo especial, por ser vigilante, e também o aumento do valor do salário mensal, porque a aposentadoria vai ser sobre uma média de contribuições de todo o período contributivo. Então, quanto maior é o salário e os adicionais conta como aumento de salário, pode ser contado na sua aposentadoria o valor maior. Pergunta agora que vem de Morada Nova, o Júlio. Meu pai já tem o tempo de contribuição necessário para se aposentar, mas a idade dele não. Faz diferença? Qual o mais vantajoso na hora de se aposentar? Olha, hoje precisa ter a idade mínima, 65 anos de idade, com no mínimo 15 de contribuição. Então tem que ter a idade primeiro para poder se aposentar com mais de 15 anos de contribuição. Natiele, em Acopiara, gostaria de tirar uma dúvida. O meu filho recebe um BPC e minha mãe vai dar entrada na aposentadoria dela no ano que vem. O benefício dele vai influenciar na aposentadoria dela? Na aposentadoria dela, não. Mas a aposentadoria dela pode influenciar na renda familiar para o BPC do filho dela. Pergunta de Amontada. Diógenes faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. A minha futura esposa recebe uma pensão por morte da mãe dela e eu recebo o meu aposento. Quando a gente se casar, ela vai perder essa pensão? Não tem problema nenhum. Pode casar que ela vai continuar recebendo a pensão. E agora o Gabriel Dantas participa com a gente, ele é de Banabuiú. Gostaria de tirar uma dúvida. Servi ao Exército Brasileiro por 5 anos. Esse tempo serve de contribuição? Ou quando começar a trabalhar de carteira assinada, eu preciso começar do zero? Não, o tempo de carteira do Exército, ele conta como tempo de contribuição. Agora ela precisa ter uma certidão de tempo de contribuição, que ele tem que ir lá nas Forças Armadas, pegar essa certidão, para no dia da aposentadoria, ela juntar essa certidão no seu pedido da aposentadoria. Fátima, em Horizonte, eu parei de trabalhar há alguns anos. Eu gostaria de saber quais formas de contribuição existem. Ela pode contribuir como facultativo, para aquela pessoa que não exerce nenhuma atividade remunerada, ou contribuinte individual, que é a pessoa que está na condição de autônomo que presta serviço para alguém. Então ela pode entrar no site do INSS, meu.inss.gov.br, e fazer o pagamento da guia de previdência social, a GPS, como autônomo ou como facultativo. Matias Moisés, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta. A minha irmã está grávida e eu gostaria de saber o que ela precisa atender aí de requisitos para conseguir o auxílio maternidade. Precisa estar com uma quantidade de meses? Sim, precisa ter pelo menos 10 contribuições mensais antes do parto. Gabriela Pinto, em Maracanaú. Sou tutora do meu pai e recebo o aposento dele. Eu posso dar entrada no Bolsa Família ou tem algum problema? Pode dar entrada no Bolsa Família. O fato de receber um benefício não impede a concessão do Bolsa Família. O CRAS, que é o recebedor do pedido, vai fazer uma análise do grupo familiar para poder dar direito a essa pessoa. A Hortência, em Pacatuba. Olá, Hortência, seja bem-vinda ao nosso programa. Meu filho tem autismo e foi diagnosticado há alguns meses. Ele tem direito a algum benefício no INSS? Sim, ele pode ter direito ao BPC, mas tem que verificar a questão da renda familiar, que não pode ser maior nem igual a 1/4 do salário mínimo.
O José Antônio está no Crato, o professor Paulo Bacelar, e faz a seguinte pergunta. Eu tenho 75 anos e apenas 8 anos de trabalho registrados. Vou conseguir me aposentar? O que eu posso fazer? Quantos anos, Marcos? 75 anos. De novo? 75, mas apenas 8 de contribuição. Ah, tá. Pensei que era parecido com aquele primeiro, né? Que falou com a gente. Não, aí ele tem que ter no mínimo 15 anos. O que ele pode fazer é dar entrada no BPC, para saber se ele tem direito a um LOAS, né? Um BPC, com 65 anos de idade já poderia ter pedido. E ficar contribuindo como segurado facultativo para completar os 15 de contribuição. Então, daqui a 7 anos, ele poderia transformar isso em aposentadoria, se ele quiser, né? Então, poderia requerer o BPC agora para ele. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção aqui no nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Pergunta agora de Trairi, o Paulo Vitor participa com a gente. Já completei 80 anos e tenho 15 anos de contribuição. Eu já tenho direito à aposentadoria? Posso dar entrada? Quantos anos de idade? Ele tem 80 anos, professor Paulo mais Bacelar. Mais de 15 de contribuição. E 15 anos de contribuição. Então, pode sim começar a se movimentar para requerer o benefício através do telefone 135 ou do sistema do INSS, meu.inss.gov.br. Vander Lúcio, em Itapajé. Sou fã desse programa, esclarece todas as nossas dúvidas. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência. Vander Lúcio, eu gostaria de saber se para dar entrada na aposentadoria precisa ir na agência ou se dá para fazer tudo online. Não precisa ir na agência. Você pode fazer tudo online através do sistema meu.inss.gov.br com a senha gov.br, que é a senha do meu INSS, é a mesma senha do meu INSS. Se você não tiver a senha, você pode ir na agência para fazer essa senha e dar entrada sozinho pelo sistema. Vai ter lá requerimentos, você vai fazer um novo pedido de aposentadoria e juntar a documentação que tem que ser feita e transformada em PDF. Então, a documentação já tem que estar digitalizada, de forma legível e também colorido, para poder juntar ao requerimento desse benefício. E aí o INSS irá analisar e você receberá um e-mail com a informação de que o benefício foi concedido. Professor Paulo Bacelar, me permita fazer uma intervenção aqui nessa pergunta que o Marcos Furlan fez, que é sobre, por exemplo, quando você diz que não precisa mais ir ao INSS, mas há poucos dias teve uma orientação do INSS que os pedidos de auxílio-doença poderão ser feitos, já podem ser feitos diretamente nas agências. E aí, professor Paulo Bacelar, nesse caso, o auxílio-doença? O auxílio-doença sim, porque foi uma medida provisória, né, que pode ser, a pessoa pode ir à agência do INSS que estarão sendo recepcionadas, exclusivamente para os benefícios por incapacidade. Fabiola, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Sou nova ainda, tenho apenas 48 anos e 7 anos de trabalho. Eu gostaria de saber como funciona caso eu queira ser empreendedora, dona do meu próprio negócio. Como faço para continuar contribuindo? Primeiro, você tem que procurar um contador para informar quais são os meios de contribuição. Você pode ser microempreendedor individual, você pode ter uma empresa pagando pelo Simples, ou uma empresa comercial com um faturamento maior. Então, vai depender do faturamento que você vai ter para saber a alíquota de contribuição e a forma de contribuição melhor. Então, o primeiro passo é fazer isso. Sendo feito pelo MEI, você pode procurar o Sebrae, que tem todas as instruções para você fazer o cadastro pelo portal do empreendedor. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta da Larissa Neves, em Viçosa, do Ceará. Dei entrada na minha aposentadoria há 3 meses e até agora não tive resposta. No aplicativo aparece em análise. Demora muito para ser concedido e quando eu conseguir, eu vou receber o valor retroativo? Sim, você deve ficar atenta, né, a essa concessão, que pode ser a qualquer momento. Geralmente tem demorado uns 3, 4 meses. E você, quando requerer o benefício, deve ter informado um e-mail para quando o servidor concluir com esse requerimento, você recebe no seu e-mail a informação de que o benefício foi concedido. Você deve entrar no meu INSS para solicitar o histórico de pagamento para saber qual o dia que recebe e qual banco que foi depositado esse primeiro pagamento.
e você receberá todo o período retroativo. De Maracanaú vem a pergunta da Carla, professor Paulo Bacelar. A minha mãe tem 59 anos, mas já tem 12 anos de contribuição. Já podemos dar entrada no benefício dela? Ainda não, ela precisa completar os 15, pagar 3 anos para completar os 15 anos e ter 62 anos de idade. Então ela tem que continuar contribuindo mais 3 anos, que vai completar os 62. Junto com os 15 anos, exatamente. Pronto. Ok, obrigado pela participação, Carla. Luísa, em Forquilha, a minha mãe recebe o BPC, mas gostaria de saber se ela é a mesma coisa da aposentadoria. Não, não é a mesma coisa. A aposentadoria ela necessita de contribuição, no mínimo 15 anos de contribuição. E o BPC, com 65 anos de idade, não necessita de contribuição, mas precisa ter uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, ela não recebe salário, 13º salário, não é uma aposentadoria, não gera direito à pensão por morte. É totalmente diferente da aposentadoria. Gisele, em Quixadá, minha mãe é MEI há alguns meses. Como faz para continuar contribuindo com o INSS? Ela precisa registrar alguma coisa? Não, se ela já é MEI, ela já deve contribuir com o INSS, pagando só precisa pagar, né? as guias do DASMEI, que é gerado pelo site do Portal do Empreendedor. Caio, em Guaramiranga. Olá, Caio. Eu sofri um acidente na empresa em que trabalho. Eu posso dar entrada no auxílio-doença? Quais requisitos eu preciso atender? Primeiro, tem que mostrar incapacidade para o trabalho. O laudo médico, atestado médico. E a empresa tem que fornecer a CAT, comunicado de acidente de trabalho, para ter a espécie 91, que é acidente de trabalho, para poder ter direito à estabilidade na empresa. A Socorro participa com a gente, não identificou aqui a sua localização. Da próxima vez você pode enviar aí a cidade de onde você está falando, tá bom, Socorro? De onde você enviou a mensagem. Desde maio que coloquei um auxílio de uma empresa na mão de um advogado e até agora nada. Essa pessoa continua incapaz de trabalhar. Demora muito? Demora desse jeito? Olha, tem que ver se já foi requerido o benefício, né? O advogado com o processo já em trâmite, se estiver demorando, ele pode entrar com mandado de segurança para o INSS e dar a resposta logo. Benedita, Benedita Aparecida, no Crato, professor Paulo Bacelar. Eu contribuí com uma microempresa que tinha só 5 anos, por 5 anos. Isso foi a minha contribuição. Agora eu já tenho 55 anos, mas estou com 2 hérnias de disco no pescoço e na lombar. Eu tenho direito a algum benefício? Sim, se ela tiver com um laudo médico atestado, comprovando essa incapacidade, ela pode dar entrada no auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, a pergunta de uma pessoa que não quis se identificar: sou funcionária da prefeitura com a função de digitadora, mas também sou arquiteta particular. O que posso fazer para ter uma aposentadoria acima de um salário mínimo? Primeiro você tem que contribuir como um arquiteta. Pagar no código 1007, 20% entre o teto, entre o mínimo da Previdência, que é o salário mínimo, e o teto da Previdência, que é R$ 7.500. 20%. E contribuir mês a mês até completar a idade de se aposentar, que é 62 anos. E acumular a sua aposentadoria do regime geral de previdência como arquiteta e a aposentadoria do seu regime próprio de previdência do município. Cléo, em Novo Oriente, faz a seguinte pergunta: tenho 53 anos, 14 de carteira assinada e estou trabalhando como autônomo. Quantos anos eu ainda devo contribuir e quantos anos faltam para a minha aposentadoria? 53 anos de idade, 14 anos de carteira assinada, professor Paulo Bacelar. 56 anos 53. com 14. Então ela precisa ter 62 anos ainda, 10 anos, né? 9 anos, né? 9 anos ainda daqui para se aposentar, continuando contribuindo até completar os 15 anos. Depois disso, ela pode ficar pagando uma contribuição por ano até completar os 62 anos de idade. E Vanildo, em Maranguape, tenho 47 anos e 22 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso pedir a minha aposentadoria? Apenas com 65 anos de idade para poder pedir aposentadoria. A contribuição já tem, que são 22 anos. Exatamente. O mínimo é 15, né, professor? 15 anos, mas precisa Agora ter a idade de 65. 65 anos.
Abraço para você, obrigado pela participação, Ivanildo. O Francisco Parente, em Santa Quitéria, mandou a seguinte pergunta. Hoje tenho 56 anos de idade e 8 meses, 56 anos e 8 meses. Em fevereiro eu completo 57. Em novembro de 2019, quando houve a mudança nas regras da Previdência, eu tinha comprovado 32 anos, 8 meses e 25 dias. Hoje eu tenho 36 anos e 8 meses de contribuição. Sempre contribuindo sobre um salário mínimo. A pergunta é a seguinte: me enquadro em quais das regras, 50% ou 100%? 50% ou 100% vai ser 100%, porque ele não tinha 50, ele não tinha 33 anos e mais. 33 anos de contribuição na data da emenda constitucional número 19. Em 19 de novembro de 13 de novembro de 2019. Então, ele precisa ter, pelo menos, aí 3 anos e pouco de pedágio. Vamos arredondar aqui para 4 anos de pedágio. Então, ele teria que se aposentar com 35, mais 4 anos do pedágio, que é 39 anos de contribuição. Edneuda, em Guaraciaba do Norte, professor Paulo Bacelar. Minha filha recebe benefício LOAS e sou tutora dela. Aqui na minha casa, somos 4 pessoas. Meu neto, de 10 anos, estuda e, por eu ser tutora da minha filha, meu Bolsa Família foi cortado. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a receber ou não. Sim, a gente vai ter que analisar o caso para ver a possibilidade do restabelecimento desse benefício. Ela deve procurar a Defensoria Pública da União para fazer essa análise. A Maria Genilda, em Santa Quitéria, manda a seguinte pergunta. Sou professora, tenho 29 anos de contribuição e 50 anos de idade. Com quantos anos eu vou poder me aposentar? Eu entro na regra de transição? 59. Ela tem 50 anos de idade e 29 anos de contribuição. Ela precisa ter 25 anos de contribuição com 57 anos de idade. Então precisa ainda completar a idade de 57. Mais 7 anos, né, Maria? Exatamente. Abraço para você, viu? Obrigado pela sua participação. Agora, de Teresina, no Piauí, professor Paulo Bacelar, a pergunta do Paulo Santos. Eu tenho 52 anos e 32 anos de contribuição. Eu posso fazer uma contribuição por fora para me aposentar antes dos 65 anos? Eu sou caminhoneiro. Não, ele precisa ter os 65 anos de idade para poder ter direito à aposentadoria. Não tem como. Já tem os 32 anos de contribuição... mas não tem idade ainda. Exatamente. Gisele, em Fortim. Eu gostaria de saber se é possível receber 2 benefícios do INSS ao mesmo tempo. Pode, depende de qual benefício. Por exemplo, ela pode receber um auxílio-doença de uma doença e o auxílio-acidente de outra doença. Ela pode receber uma aposentadoria com uma pensão por morte. Então vai depender de qual benefício que ela está querendo para poder saber se pode acumular ou não. Francisco José, em Amontada, professor Paulo Bacelar. Sou viúvo há alguns meses. Eu gostaria de saber se existe um tempo certo para dar entrada na pensão por morte. Não existe tempo certo. O que pode prejudicar é se você der entrada com mais de 90 dias da data do óbito, você perder esse atrasado. Então, até 90 dias da data do óbito, você recebe desde o óbito. Depois de 90 dias, você recebe da data do pedido administrativo da pensão por morte. A Bianca Ruda, em Juazeiro do Norte, faz a seguinte pergunta. Eu recebo um auxílio acidente aqui na minha casa e minha mãe, que mora comigo, deu entrada na aposentadoria dela. Isso interfere? Já teve um caso parecido no programa de hoje, né, professor? Não tem problema nenhum, porque é a mesma pessoa que recebe o auxílio acidente, não, né? Não, a filha e a mãe vai receber, dar entrada na aposentadoria. Então não tem nenhum problema. Uma coisa é os benefícios da filha e outra coisa é os benefícios da mãe. A Luana, em Tapipoca, pergunta, professor Paulo Bacelar. Sou professor e tenho 58 anos. Eu já tenho outros 12 anos de contribuição. Como está a situação da minha aposentadoria? Ela tem 58, diz que tem outros 12 anos de contribuição. Precisa ter 15. Ela precisa ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, ainda precisa completar as duas coisas. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta do meu xará, o Marco Antônio, em Antonina do Norte. Sou segurança de uma empresa privada. Eu gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria especial. Ainda não. Essa questão do vigilante, ela está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal para saber
se o vigilante tem direito à aposentadoria especial não usando arma de fogo, usando ou não usando arma de fogo. Está sendo discutido. Porém, caso tenha direito, você vai se aposentar com 25 anos de contribuição como vigilante e 60 anos de idade. Luzira, em Horizonte, ela gostaria de saber o seguinte: como está a situação da aposentadoria dela? Ela tem 62 anos e 16 de contribuição. Ela já pode dar entrada, professor Paulo Bacelar? 60 e quantos anos? 62 e 16 de contribuição. Já está na hora de aposentadoria, né? Exatamente, 62 anos de idade, com no mínimo 15 de contribuição, já pode pedir aposentadoria sim pelo site do meuinss.com.br. Uma pergunta sem identificação: um neto perdeu a mãe há 6 anos e a avó se suicidou. E fora esse neto, tem 2 filhos menores dessa avó. Ela não tem nenhum benefício e a única renda que tinha era o Bolsa Família. E ele está sendo criado aí por uma tia que é desempregada. E mesmo que tivesse emprego, não daria certo para trabalhar, pois tem que cuidar dele. E a mais nova tem começo de câncer. E o mais velho sofreu um acidente muito grave envolvendo aí outros 2 de menor. Então eu queria saber se essa família tem direito a algum benefício. Entendeu, professor Paulo mas não Bacelar? tem direito, porque ela teria que estar na qualidade de segurada da Previdência para dar direito aos filhos menores. Os netos apenas se forem menores sob guarda, que aí estaria sendo discutido se caberia ou não o menor sob guarda ter direito à pensão. No caso de neto, não tem direito à pensão, apenas se ela fosse se ela tivesse a guarda dele. E ela não sendo segurada da Previdência, não estava contribuindo com a Previdência, não tinha benefício nenhum, não estava recebendo nenhum benefício do INSS, então ela não é segurada da Previdência e não geraria nenhum direito à pensão por morte. Pergunta agora do Ricardo. Ô, Ricardo, obrigado pela participação. Mal de Parkinson dá direito à aposentadoria? A pergunta dele, professor Paulo Bacelar. Não dá direito à aposentadoria pela doença, mas pela incapacidade. Então vai depender da atividade que ele tem, do grau do mal de Parkinson que ele já está tendo. Então, isso tudo através de um laudo médico atestando que ele está incapacitado para o trabalho, aí dá direito à aposentadoria. Pergunta que vem de Icó, o Nacélio Pereira pergunta o seguinte: tenho 23 anos de contribuição e com 30% de periculosidade. Com quantos anos eu posso me aposentar? Eu trabalhei com linha de transmissão. 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Ele não colocou a idade, só disse que tem 23 anos mas de contribuição. ele se aposenta com 60 anos de idade. Não 60 tem como. anos. Se ele já tiver a idade, mais 2 anos. 25 de contribuição com 60 de idade. Ednardo, em Aracati, participa com a gente. Sou aposentado pela idade. A minha esposa faleceu trabalhando na Secretaria de Educação. E eu só recebo R$ 882,60. O que eu devo fazer? Tem que complementar o salário mínimo, senão esse tempo não vai ser considerado para o cálculo da sua aposentadoria. A Aparecida, em Santana do Cariri, faz a seguinte pergunta: uma pessoa que não tem nenhum benefício, só tem um aposento em uma casa com 5 pessoas, tem uma filha que é especial também e não tem nenhum benefício no nome dela. O que eu posso fazer para ter algum benefício? Ela tem que dar entrada no BPC, né? Tem que verificar a renda familiar e ela entrar com o BPC, sendo cadastrada no CAD único e não tendo nenhuma renda dela própria, mas a família não ter uma renda maior do que 1/4 do salário mínimo. Pergunta da Kellen, General Sampaio: tenho problema de coluna, tenho hérnia de disco, eu tenho reumatismo, tenho artrose, problema de pressão alta, diabetes e mais outras coisas. Sou agricultor há 11 anos, que eu faço contribuição. Eu tenho 41 anos de idade. Eu tenho direito a algum benefício do INSS? Sim, ela pode dar entrada no auxílio doença, né? Pelo tempo que ela já tem de agricultura, com as provas que ela deve apresentar, com o atestado médico e solicitar o auxílio doença rural. Pergunta do Marcelo Alves: para a pessoa que nunca trabalhou de carteira assinada, sempre foi dona de casa, tem algum direito, algum benefício? Dona de casa precisa contribuir com a Previdência também, para ter direito a um benefício. Como ela é dona de casa, ela pode ser cadastrada no CAD único e pagar 5% do salário mínimo.
O Carlos Barros, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta. Tenho 53 anos, aposentado há 9 anos por invalidez. Eu gostaria de pedir a revisão do meu benefício, mas tenho medo do benefício diminuir. É possível essa diminuição? Sim, né, professor? Não, o benefício não pode ser diminuído. Ele não pode ser menor do que um salário mínimo. Então, todo benefício previdenciário tem que ser no mínimo de um salário mínimo, a não ser o auxílio acidente, que é uma indenização por um acidente sofrido pelo segurado. Então, no caso aí, que ele já é aposentado há 9 anos por invalidez, aposentadoria por invalidez, então ele pode dar entrada aí na revisão do benefício? Pode dar entrada na revisão, se tiver fundamentos, cálculos feitos, para saber o motivo da revisão, ele pode dar entrada. Ana Cavalcante, em Baturité. Ana, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Tenho 21 anos de contribuição, mais 42 anos de idade. Qual idade que eu irei me aposentar? E qual o valor do teto máximo em termos de valor que se pode aposentar? Qual o valor de contribuição para esse teto, professor Paulo Bacelar? Olha, o teto máximo hoje é de R$ 7.500. Para contribuir, a pessoa tem que contribuir com 20% sobre o teto da Previdência, que dá R$ 1.500 de contribuição por mês. E para ela ter direito à aposentadoria no teto, é difícil. Ela tem que ter no mínimo 35 anos de contribuição no teto para se aposentar com 100% do valor da sua aposentadoria, da média de contribuições. Porque o valor da aposentadoria é uma média sobre todo o tempo contributivo dela, desde julho de 94. Então, teria que ter todo o tempo contribuindo no teto para ter o máximo possível, né? E pelo menos 35 anos de contribuição para a mulher se aposentar com 100% dessa média de contribuições. E ela vai se aposentar apenas com 62 anos de idade, não tem como se aposentar antes. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção aqui no nosso WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Francisca em Canindé. Quanto tempo leva para uma pessoa ter alguma notícia sobre o processo na justiça? Porque eu estou esperando desde do mês de maio e até agora nada de resultado, professor Paulo Bacelar. Olha, na justiça depende muito da vara. Isso não existe uma previsão de um benefício durar um determinado tempo na justiça. Isso depende muito da vara, do juiz, da forma como é feito o processo, se tem perícia, se não tem perícia, se tem audiência, se não tem audiência, então ela deve aguardar. Erisvane, a Erisvane é de Crateús e mandou a seguinte pergunta. Tenho 45 anos, trabalho de autônomo, já trabalhei de carteira assinada por 30 meses e depois não contribuí mais. O que fazer e com quantos anos eu posso dar entrada na aposentadoria? Com 62 anos de idade, no mínimo 15 anos de contribuição. O Manuel, em Beberibe, participa com a gente e manda a seguinte pergunta. Tenho hérnia estrangulada e tenho 53 anos. Nunca contribuí para o INSS. Eu posso pedir a minha aposentadoria ou algum benefício? Nunca contribuiu para o INSS, não pode pedir benefício, a não ser o BPC, que é um benefício assistencial para quem é cadastrado no Cade Único e tem uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. O BPC tem uma idade mínima, professor? Para deficiente, não. Qualquer doença que incapacite para o trabalho, para a vida social, ela pode ser requerida desde o nascimento. A Maria, em Fortaleza. Meu pai tentou se aposentar por idade rural. Foi negado pelo INSS e pela Justiça por ter constado uma empresa no seu nome, no qual está baixada e ele não tinha conhecimento dessa empresa. Ele fez um boletim de ocorrência explicando que nunca foi empresário, deu entrada de novo e mesmo assim foi negado novamente. Nesse caso ainda há alguma possibilidade ou ele terá que esperar os 65 anos? Hoje ele tem 62 e tem todos os documentos de agricultor. Olha, se já teve uma decisão judicial falando sobre essa questão, na justiça, o juiz ele vai verificar se aquela pessoa realmente é agricultor ou não. Se já foi feita essa análise e o juiz já julgou desfavorável, ele não terá direito a outro benefício a não ser um BPC. Rodrigo, em Tianguá. Minha sogra deu entrada na aposentadoria com 55 anos como trabalhadora rural. Veio negado o benefício. Ela tentou de novo e veio negado. E hoje ela está com 65 anos e ainda não conseguiu sua aposentadoria. Mas ela tem 7 anos de carteira assinada e recebe pensão do marido. Será que ela pode dar entrada na aposentadoria novamente?
com 7 anos de contribuição, não. Ela tem que ter no mínimo 15 anos para poder pedir aposentadoria. Agora, ele colocou aqui como ela é trabalhadora rural, se ela tiver as provas, né, professor? Sim, se ela Paulo tiver as Bacelar? provas como rural, somando o tempo rural ou urbano, ela pode se aposentar. A Maria Lima, em Aracati, participa com a gente. Minha tia tem 43 anos e agora descobriu que está com hérnia de disco. Ela pode dar entrada em algum benefício? Pode dar entrada no auxílio-doença se ela for segurada da Previdência com um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho. Pergunta que vem agora de Sobral. Tem uma lei que foi sancionada em 2019 que pessoas com HIV não podem ser chamadas para fazer novas perícias, porque eu tenho um tio que já é aposentado por invalidez há 15 anos, mas ele só tem 50 anos de idade. Ele pode ser chamado? Não, não pode. Na hora da convocação, caso alguém venha a ser convocado, no dia da convocação ele apresenta o laudo médico constando que ele tem essa doença e aí ele é liberado da perícia. Pergunta da Sueli Borges, em Brejões, na Bahia, professor Paulo Bacelar. Na Bahia, na sua Bahia, professor. Na minha Bahia. Gostaria de saber dos senhores se uma família que tem um jovem de 34 anos com esquizofrenia e recebe benefício de prestação continuada, a mãe que tem a curatela do jovem aos 65 anos irá poder também conseguir se aposentar sem que o filho perca o benefício? Não, se a mãe tiver 65 anos de idade e o valor da aposentadoria for de um salário mínimo, não há problema nenhum, não há perda nenhuma para o BPC do filho dela. João Wilson, em Belém, participando com a gente. Tenho 33 anos de contribuição e 65 anos de idade. Eu gostaria de saber se me aposento com a média de contribuição ou com o salário atual. Sempre com a média de contribuições, desde julho de 94 até a data da aposentadoria. A Camille Ferreira, de Itapajé, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Meus pais são agricultores desde que eu nasci. A minha mãe já tem 71 anos e o meu pai 65. Eles podem pedir a aposentadoria? Como fazer isso? Eles são agricultores. Podem requerer através do meu inss.gov.br. Tem uma aba de benefícios, de requerimentos. Ele vai em novo pedido de requerimento e faz o protocolo juntando a documentação em PDF, sendo digitalizado, legível e colorido. Aí o INSS irá analisar esse benefício. Luiz Oliveira, em Fortaleza. Sou profissional da educação e gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria especial. Não é chamada aposentadoria especial, mas o professor tem direito a se aposentar com 25 anos de contribuição, com 60 anos de idade o homem e 57 anos de idade a mulher. Antônia Larissa, em Calcaia. A minha irmã está grávida de 3 meses. Ela sempre trabalhou de carteira assinada e deve ter 5 anos de contribuição. Ela tem direito ao auxílio maternidade. O que a gente deve fazer para conseguir o benefício? Ela deve voltar a contribuir imediatamente, pagando 5 contribuições antes do parto. Nesse caso é 5, porque ela já tem tempo de contribuição anterior. Com 5, ela vai recuperar as contribuições anteriores, somando para dar 10 contribuições antes do parto, e ela ainda terá direito ao salário maternidade. Mas tem que começar a contribuir agora, correr, para poder requerer o benefício, teria que começar a contribuir agora. E qual o procedimento para dar entrada no benefício, professor? Pelo telefone 135 ou pelo site do INSS, meu.inss.gov.br, fazendo o requerimento com a senha GOV da segurada, a segurada que está grávida. Fábio Barreto, em Horizonte. Eu gostaria de saber quais profissões se encaixam na aposentadoria especial. Depende, né, professor? Não depende de atividade, e sim da exposição a agente nocivo. Qualquer atividade pode dar aposentadoria especial, bastando que comprove a exposição a agente nocivo prejudicial à sua saúde. Pode ser que uma pessoa trabalhe na empresa e ela tenha aposentadoria especial e o seu colega de empresa que trabalha em outro setor não tenha, perfeitamente, né? Perfeitamente. A Maria Luísa, em Iguatu, faz a seguinte pergunta. Quais formas de contribuir com a Previdência sem ter carteira assinada? A minha mãe trabalhava de carteira assinada, mas agora está desempregada e quer continuar contribuindo. Como contribuinte individual ou como facultativo. Entrando pelo site do INSS, meu.inss.gov.br,
pode emitir a guia de pagamento de previdência com o código 1473 de facultativo e ela começar a contribuir. Antônio Ricardo, em Pacajus, sofri um acidente de trabalho há mais ou menos 2 meses e desde então estou afastado do emprego. Eu tenho direito ao auxílio acidente? Como fazer o pedido? O auxílio acidente, ele deve pedir o benefício e provar que houve um acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza e que após as lesões serem consolidadas, houve sequelas que impedem que ele trabalhe na mesma atividade. Aí assim ele terá direito ao auxílio acidente. A Fátima, em Pentecoste, professor Paulo Bacelar, manda a seguinte pergunta. O meu pai já tem 81 anos de idade, mas nunca contribuiu com o INSS. Ele tem direito à aposentadoria? Não, aposentadoria não. Para aposentadoria precisa ter contribuído pelo menos com 15 anos. Ele pode dar entrada num BPC, que é aos 65 anos de idade, sem necessidade de ter contribuído. Porém, a família que ele mora tem que ter uma renda mensal familiar menos de 1/4 do salário mínimo, que é R$ 330. Ricardo, em Fortaleza, sou vigilante em uma empresa há 10 anos. Atualmente eu tenho 51 anos de idade. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Por eu ser vigilante, eu tenho direito a essa aposentadoria especial ou não? Pode ter direito, mas precisa ter 60 anos de idade. O vigilante, ele ainda está na discussão se tem que ser armado ou desarmado, porém tem que ter 60 anos de idade para ter direito à aposentadoria especial. Fátima, em Juazeiro do Norte, faz a seguinte pergunta. Eu sou empregada doméstica, mas só tenho 7 anos de carteira. Existe alguma forma de comprovar todo esse tempo trabalhado? Mas ela tem carteira. Ela tem carteira, mas só 7 anos. Eu acho que a pergunta dela, ela não colocou aqui, mas o que dá para entender é que ela teve anos, né, trabalhados sem a assinatura se ela trabalhou da carteira. mais de 7 anos sem carteira, fora esses 7 anos, se ela já trabalhou algum tempo sem carteira, ela deve entrar com ação trabalhista para reconhecer esse tempo que ela trabalhou sem carteira assinada. A Maria, em Aracoiaba, professor Paulo Bacelar, faz a seguinte pergunta para a gente. Sou dona de casa e nunca trabalhei de carteira assinada. Eu fazia alguns serviços avulsos. Como eu posso fazer para conseguir me aposentar? Só que ela não colocou a idade aqui dela. Ela trabalhou sem carteira, né, também. Precisa entrar com ação trabalhista contra a empresa e ter provas materiais de que exerceu essa atividade e a empresa ser condenada a reconhecer o tempo de carteira, assinar a carteira, só que ela tem que ter provas que ela exerceu atividade nessa empresa. E aí depois ela pode ser reconhecida esse tempo no INSS. A Virgínia, em Calcaia, pergunta, meu esposo está operado e não está recebendo o salário dele integral. Existe algum benefício do INSS que ele possa receber? Se ele trabalhou o quê? Ela só disse que ele está operado e não está recebendo o salário integralmente. Ele deve receber o salário que ele recebia pelo INSS, não pela empresa. A empresa é obrigada a pagar apenas 15 dias. Após 15 dias, ele dá entrada no INSS e a concessão do benefício não é pela carteira de trabalho, e sim pela média de todo o período contributivo dele, que pode ser menor do que o salário que ele já recebia na empresa. O Carlos Henrique, em Fortaleza, pergunta, meu filho nasceu com autismo e atualmente ele tem 2 anos de idade. Podemos dar entrada em algum benefício no INSS? Sim, pode ser que ele possa dar entrada no BPC, provando que a renda familiar seja menor do que 1/4 do salário mínimo. Pergunta agora da Maria, em Itapajé, professor Paulo Bacelar. Em 2020 recebi auxílio doença e agora estou grávida. Eu tenho direito a receber o salário maternidade? Eu não estou contribuindo. Depende. Se ela tem qualidade segurado e dentro da qualidade segurada ela já tinha mais de 10 contribuições mensais antes do parto, ela terá direito ao salário maternidade sem precisar contribuir mais. Se ela perdeu a qualidade segurada, ela teria que voltar a contribuir com pelo menos 5 contribuições para ter direito ao salário maternidade. Joélio, em Fortaleza, eu e minha esposa somos pensionistas e eu queria saber o que acontece se nós nos casarmos. Perdemos a pensão? Nada, não acontece nada. Continua recebendo a pensão que já recebe. Não tenha medo de casar, viu, Joélio? Não seja esse motivo para dizer que não pode casar, né? Não é desculpa, né, professor? Não é desculpa. Sem identificação, a pergunta que chega agora, o BPC do meu irmão foi cortado, já fazem 2 anos e nada de resposta. Nesse caso, o que eu devo fazer e como posso acompanhar o caso? Olha, ele deve
procurar o CRAS para fazer a atualização do cadastro e requerer o restabelecimento do benefício pelo INSS. Se o INSS já acessou o benefício, ele pode recorrer dessa decisão e vai esperar aí uma decisão na junta de recursos. Ou procurar um advogado para entrar com ação na justiça de restabelecimento desse benefício. José Nilson Nobre, em Pires Ferreira. Eu tenho 57 anos e 32 anos como motorista na prefeitura. Também sou microempresário. Eu posso pagar mais salários para melhorar a minha aposentadoria no futuro? Pode, mas ele deve ter uma outra atividade comprovada para poder requerer, para poder pagar essa guia de contribuição previdenciária com 20% do salário mínimo para fazer a complementação do tempo que ele já tem, do período que ele já contribui como microempresário. Obrigado pela sua participação, você que enviou a sua mensagem, a sua pergunta aqui no nosso WhatsApp 85992734353. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, professor. Obrigado a você, Marcos, obrigado a todos os ouvintes que nos mandam perguntas. Espero que a gente tenha respondido a todas e aquelas que faltaram a gente responde no próximo programa. Até lá. Grande abraço a todos, uma boa semana. Tchau, pessoal.